E agora, você que está em casa acompanhando a nossa programação, a gente continua falando de saúde, mas desta vez da saúde auditiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas terão problemas auditivos até 2050. Estes dados foram publicados em relatório em março de 2021. As causas são diversas, podendo ser congênitas desde o nascimento ou adquiridas. Mas o que é importante analisar? São os impactos causados aí na vida do portador da perda auditiva e ainda a necessidade do acompanhamento precoce e contínuo. Sobre esses aspectos é que nós vamos conversar com o otorrinolaringologista, Dr. Nelson Dávila, que está aqui ao vivo. Dr. Nelson, muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tão importante a gente falar, né, sobre as causas principais da perda auditiva. Como você falou, boa tarde a todos. As causas elas podem ser desde as congênitas, as adquiridas, que podem ser logo após o parto, ou mesmo no decorrer da idade. Sim. Então, uma das causas mais comuns também é pelo envelhecimento, tá? Mas fazendo uma retrospectiva, a gente tem os extremos das idades como as faixas etárias mais frequentes, apesar da perda auditiva poder ocorrer em qualquer fase da vida. Sim, aí quando o senhor fala em qualquer fase da vida, né, desde o nascimento, é importante a gente fazer esse acompanhamento mesmo no bebê? Sim, desde a barriga da mamãe, principalmente nas fases finais da gestação, a criança ela responde aos estímulos. Existe até um teste na gestacional, feito pelos obstetras, em que há uma buzina próxima da barriga da mãe e é observada então a movimentação do feto e o aumento da frequência cardíaca do feto, mostrando que ele tem vitalidade. Sim, então, que ele responde a esses estímulos, isso, né? Então um bebê que responde a esse estímulo sonoro, ele é um bebê mais saudável. Então, isso já acontece desde o segundo, terceiro mês de gestação, mas isso pode ser testado e ter o efeito aumento da frequência cardíaca e movimentação fetal. Sim. Ele pode ser observado no final da gestação. Certo. Então a mãe ela deve cuidar da saúde geral da criança, isso ajuda também na formação dos vasos, na formação do ouvido, e as infecções perinatais são uma das causas também mais frequentes. Sim. Então, rubéola, citomegalovírus, sarampo, isso são doenças que podem causar uma deficiência auditiva, além da doença genética também, que aí já é mais difícil o tratamento, né? Isso a pessoa já carrega nos genes, principalmente quando tem pais ou parentes, outros parentes com a doença genética. Sim. É uma herança recessiva, então é uma herança que não é tão frequente que a criança realmente detém. Então não é porque tem pais surdos que obrigatoriamente a criança vai nascer, mas aumenta muito a chance de ter perda auditiva mesmo. E quando perceber que deve procurar um especialista, né? Quando a gente deve observar que algo não está indo bem? Existe o teste de triagem universal para a perda auditiva, né? Então a criança ela deve, na própria maternidade ou até um mês de vida, passar pelo teste da orelhinha. Sim. Então ele é um teste indolor, colocado uma pequena sonda aqui na entrada do ouvido e emitido um som para que então tenha uma resposta do próprio corpo. Certo. Então um ouvido saudável, ele consegue captar esse som e emitir um som de retorno. Olha aí. Isso é detectado pelo aparelho, é bem interessante, não precisa de nenhuma interação da criança, né? Veja, é um bebê, ele não vai... Sim. E ele é um teste meio que automático, tá? E se houver problema, aí então é determinado um acompanhamento, uma repetição do teste e até testes um pouco mais elaborados. Além disso, a criança ela deve ser observada com os marcos de desenvolvimento. Então, existem tabelinhas que estão na caderneta da criança. Então, os pais eles devem observar o desenvolvimento da criança como um todo, inclusive Sim. o desenvolvimento da linguagem. Olha aí, né? gente. E resposta aos estímulos auditivos. Né? E na dúvida, realmente deve-se ir ao otorrino, o pediatra também, ele pode ajudar para encaminhar, e adiante né? o exame da audiometria, quando a criança já é mais velha, ou uma repetição dessa triagem com o teste da orelhinha,
quando a criança é muito novinha ainda. Sim. Tá? O exame de audiometria, que exame é esse? Como é que funciona esse exame, para que as pessoas possam entender? Ele é um exame feito numa cabine acústica, então é uma cabine fechada, preparada acusticamente para não ter nenhum som externo. Sim. Então a pessoa ela pode usar um fone de ouvido, testando unilateralmente, né, cada ouvido independente, e testa várias frequências. A gente pode ter uma audição boa para agudos e ruim para graves, ou o contrário. Então a nossa audição ela é frequência específica. Isso é muito interessante porque a pessoa ela pode ter dificuldades em situações da vida muito específicas e em outras não. Então, se houver dúvida, o ideal é testar, porque pode ter essa situação. Eu só tenho problema quando eu vou no ambiente barulhento, quando é para localizar um som. Sim. Então, são situações específicas que podem denotar que ela tem pequenas limitações e às vezes essas pequenas limitações já têm tratamento. É muito comum também, né, quem trabalha com som, quem, né, faz algum tipo de utilização dos sons como um trabalho, fazer com frequência esses exames, né? A gente, por exemplo, que trabalha com comunicação, a própria empresa, né, sugere o teste para que a gente possa fazer um acompanhamento, né? Isso é importante porque, como a gente diz, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? E é importante quem trabalha com barulhos, quem faz esse tipo de trabalho que utiliza de sons muito altos, né? Fazer com frequência esse tipo de exame? Sim, sim. Isso depende, essa frequência depende do tipo de exposição, né? Pode ser de 6 meses, anual. Os artistas, por exemplo, os cantores, né, que utilizam da voz e também fazem shows, é importante que faça esse acompanhamento. Sim, sim. E essa exposição ela deve ser limitada ao mínimo possível, né? Então, se você puder dar um intervalo a cada 60 minutos, é muito bom, porque a gente tem mecanismos de defesa no nosso ouvido que são fatigáveis. São feitos por pequenos músculos no ouvido e que bloqueiam parcialmente a transmissão do som quando esse estímulo é muito intenso. Só que eles fadigam, eles cansam. Então, se você conseguir dar um intervalo, né, ir para um ambiente que seja menos barulhento, você vai recuperar então esse mecanismo de proteção e volta para aquela exposição que você não tem, que meio que é obrigatória, né? E atenuação também. Então, usar protetores de ouvido quando possível. Você tem um bom, por exemplo, um músico, um profissional de som, como você comentou, ele tem um bom retorno, né? Bom fone de ouvidos, um bom retorno de boa qualidade, para que ele não precise aumentar tanto para escutar. Então, investir um pouco nisso pode poupar, inclusive financeiramente, depois de ter um gasto maior. E fora que esse tipo de perda pode ser também uma perda auditiva definitiva. Então, aquelas células que você pode ter num dia que você vai numa balada, num show, você pode ter aquela sensação de dor no ouvido, tendo dor na hora da exposição sonora, saiba que ali já está causando algum tipo de dano. Já é um indicativo de que algo não está bem. Você tem que se afastar daquela fonte sonora. Está junto da caixa de som, está doendo. Está com um pouquinho de zumbido, sai dali um pouco, se afasta. Olha aí, importante isso. E no outro dia, às vezes você acorda assim, com um zumbido, às vezes até um pouco tonto também, um pouco de perda de audição. E daí, isso pode denotar uma perda reversível e depois você ficar bom, ou mesmo algum grau daquela perda ali ficar definitiva. Nossa. As células não conseguirem se recuperar daquele trauma e ficar uma perda definitiva, não se regenerar e não ter uma recuperação e ter sim uma perda definitiva devido àquele estímulo sonoro excessivo. Seria meio que um estresse, né? Como se tivesse exagerado, né? Isso. Exagero, né? A gente sabe que tudo na vida, né, a gente tem que ter comedido, né? Então, quando a gente fala no exagero, acho que isso serve para tudo, até como exemplo, né? Se a gente está num ambiente que percebe que não está bem e a gente está incomodado e tem aquela sensação de dor, né, de incômodo, no outro dia permanece algo não está, é bom procurar imediatamente aí um especialista, né?